Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós iremos comentar a lição número 2 desta revista aqui, da Escola Bíblica da CPAD, a lição número 2, que tem como tema o novo nascimento. Mas antes disso eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos. É muito importante você que acha interessante esse conteúdo, compartilhar o vídeo, postar nos seus grupos de WhatsApp, entre outros. E também deixar o seu like, porque o like fortalece o canal, o like dá visibilidade. Então, humildemente eu te peço, caso você visualize o vídeo, possa deixar o seu like. E aproveitando também a ocasião, eu quero afirmar que eu sou o autor dessas obras, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas e Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Duas obras interessantes. Elas são de minha autoria. Você pode adquirir através dos links que eu sempre deixo na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se você adquirir essas obras, estará me ajudando e dando apoio aos nossos conteúdos. Então, entrando aqui no nosso estudo deste vídeo, que tem como tema o novo nascimento, é a lição de número 2, da revista do segundo trimestre de 2025 da Escola Bíblica CPAD. E o comentarista, ele utilizou aqui como os textos base, já que esse material aqui está estudando o Evangelho de João, ele utilizou então passagens do Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 9, e o versículo 16, que ele utilizou para montar esse estudo. Vamos aqui entrar na introdução, que diz assim: nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma única ação de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, aqui dá uma introdução do que será tratado neste tema, neste assunto, que, como eu já disse, é os textos da lição, os textos do Evangelho de João, e é a passagem onde Jesus ele tem, então, um diálogo com Nicodemos, que o procura à noite para poder conversar com ele. Como se sabe pelo texto bíblico, Nicodemos era um dos compunhos do Sinédrio, então ele vai à noite atrás de Jesus para conversar com ele. Então, os textos base, o estudo desse tema em si aqui é baseado nessa passagem. Primeira parte, Jesus e Nicodemos. Tem então três partes, né, que tem o estudo. A primeira parte é Jesus e Nicodemos, a segunda parte é o novo nascimento, a obra de regeneração, e a terceira parte, os meios da obra regeneradora, e a conclusão para finalizar. Vamos entrar aqui na primeira parte, Jesus e Nicodemos. Ponto 1. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Então aqui podemos ver então nesse início que Nicodemos procura Jesus porque ele já era famoso por causa dos seus sinais, dos seus milagres. Aqui o comentarista ele frisa apenas ao milagre da água transformada em vinho, porque no Evangelho de João é o milagre que aparece aí no início, mas quando Nicodemos vai procurar Jesus, com certeza outros milagres já tinham ocorrido que não estavam no Evangelho de João,
porque Nicodemos, quando conversa com Jesus, ele fala dos sinais. Então é mais de um sinal, não é apenas esse milagre aqui da água transformada em vinho, que foi o primeiro milagre, mas já tinha outros, é porque o Evangelho de João não focou nos outros milagres. Ponto 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Ou seja, pelas palavras de Nicodemos, se percebe que não tinha, quando ele chegou lá diante de Jesus, conforme os textos aqui da leitura bíblica vai mostrar, ele não tinha uma atitude de arrogância contra Jesus, não. Ele estava realmente chocado com o ensinamento, com esses milagres, e estava ali interessado em saber mais alguma coisa sobre isso. Então, ele estava ali, apesar de não reconhecer, ainda não ser um discípulo de Jesus, mas ele estava interessado em saber mais sobre o Senhor Jesus. E também mostra que, pelas palavras de Nicodemos aqui na leitura bíblica, que ele não reconhecia Jesus apenas como um rabi. Reconhecia como um rabi, mas é algo muito superior por causa dos sinais, dos milagres. Porque os outros rabinos não faziam esses sinais. Eles não tinham esse poder. Então, por isso que ele fala que é um rabino, que é um mestre, mas que veio de Deus. Veio enviado por ele. Não era um simples rabino, um simples mestre terreno, não. Ele era alguém que tinha sido enviado por Deus, por causa dos milagres extraordinários realizados pelo Senhor Jesus. Terceiro ponto. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então, quando você vê o diálogo, né, quando você lê na sua Bíblia o diálogo de Jesus com Nicodemos, você vai ver que Jesus fala, ó, que se não nascer da água do Espírito não pode entrar ou não pode ver o reino dos céus. Então isso, o que significaria essa água e Espírito? Provavelmente Jesus está se referindo que Nicodemos ainda não tinha aceitado tanto o ensino como o batismo de João. O ensino que exigia um arrependimento, a mudança de mente. E a água que representava o batismo. Provavelmente Nicodemos não aceitou o batismo de João, não era batizado o batismo de João. Então por isso que Jesus chama a atenção dele, olha, porque quando Nicodemos chega e fala para Jesus assim, ó, Rabi, bem sabes que és mestre, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus não se preocupa com esse elogio, com essa afirmação, mas ele já corta Nicodemos, já fala o seguinte, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então de cara Jesus já dá uma resposta para ele, ó, você precisa nascer de novo. Você precisa aceitar o arrependimento e a água. Ou seja, você não está ainda no caminho, não entrou na via correta ainda, porque não aceitou o batismo de João e o arrependimento apregoado por João. Então Jesus de cara ele já mostra a necessidade de Nicodemos nascer de novo, aceitar para poder estar dentro ali do reino dos céus. Segunda parte da lição. O novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro ponto, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego poligenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia
especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esse é o novo nascimento, uma mudança de mente que o pecador passa a ter. Ele tinha uma mente de uma forma antes de conhecer o Evangelho e depois ele tem uma outra mentalidade. 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então é isso, a regeneração é a intervenção do Espírito Santo, onde a pessoa muda de mente. O ser humano que está num curso rumo à destruição, rumo à morte, ele tem uma mudança, ele vê uma esperança. Por quê? Porque aquele que não crê em Deus, que não crê no Evangelho, o destino dele é a morte. Ele vai envelhecer, ele vai morrer. Então não tem esperança para ele, não tem uma esperança final. Então, quando ele tem essa regeneração, ele recebe essa intervenção, ele muda essa mente, ele passa a ver que ele precisa de um Salvador, ele precisa de uma salvação, ele precisa de alguma coisa, de alguém para poder salvar daquela situação iminente de morte. Então, essa é a mudança que causa a regeneração na pessoa que se converte ao Senhor Jesus. Terceiro ponto. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos 5,12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então, quando Jesus conquista ali a vitória na cruz, não foi para ele mesmo, porque não precisava daquilo, mas foi por nós, para nos proporcionar a regeneração e o livramento do destino terrível da vida em pecado. Então foi para nós aquela vitória, não foi para ele mesmo, não. Foi para nós aquela vitória. Então por isso que nós temos que agradecê-lo eternamente por essa conquista. Numa época em que nós vivemos onde nas igrejas é pregado apenas autoajuda, é sucesso financeiro, é sucesso na vida profissional, mas não se prega a salvação. Não se prega o viver na santidade com Deus, não se prega valorizar a obra de Cristo. Nem parece que Jesus é o centro mais desses cultos que acontecem, mas é o ser humano. É ali pregadores, pastores, presidentes, ensinando apenas coisas para massagear o ego dessas pessoas. Então, está errado. O cristianismo bíblico é este aqui. É focar na salvação que Cristo promoveu, que Cristo efetuou no Calvário. Esse é o ensino verdadeiro que deve ser pregado nos cultos. Então, na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora
do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Terceira parte do estudo: os meios da obra regeneradora. Primeiro, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o que Jesus falou para Nicodemos lá. Quando Jesus falou, que era necessário nascer de novo, ele ficou espantado, e perguntou, assim, como seria aquilo, E Jesus diz o seguinte, não te maravilhes de ter dito necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, é uma coisa que não se vê, mas que acontece. É como ele pega o exemplo do vento, que naquela situação ali o vento vem, eles ouvem a voz do vento, eles sabem que tem um vento ali, mas ninguém vê o vento. Então assim é o fenômeno que acontece com aquele que nasce de novo. Não é algo físico, mas a transformação todo mundo sabe que teve. É algo espiritual, é no mundo espiritual que isso acontece. Então, é nesse sentido que Jesus utiliza o exemplo do vento ali, com Nicodemos. Segundo ponto, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhante, em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então, aqui, o comentarista faz um ênfase aqui na questão de que a palavra de Deus, a Bíblia, é onde contém o ensinamento correto, onde contém aquilo que realmente necessita o pecador para se regenerar, para ser regenerado pelo Espírito Santo. Porque é aqui onde está as palavras de Jesus, é aqui onde está os ensinamentos de Deus. Então é na Bíblia realmente que tem, onde é a fonte para que ocorra a transformação na vida das pessoas. Terceiro ponto, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, em 2 Pedro 3:9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, aqui nesse terceiro ponto da terceira parte, então, o comentarista vai falar sobre a questão de que não é desejo de Deus que alguns se percam, não. O desejo de Deus, a vontade dele, o gosto dele seria que todos fossem salvos. Mas que isso não é possível pela sua vontade permissiva, porque Deus permite que, mesmo o ser humano estando caído no pecado, mas ele ainda tem a condição de escolher ou não, aceitar ou não a graça de Deus, a oferta da salvação de Deus. Então é nisso que o comentarista mostra aqui, que não é a vontade de Deus. Deus não determinou lá no passado que um grupo ia para o inferno. Não.
A vontade de Deus é que todos fossem salvos, mas pela sua vontade permissiva, ele permite que o homem ainda tenha a condição de escolher se quer ou não aceitar a graça divina, a oferta da salvação. O ser humano por si só não consegue se salvar, não tem condição disso. Mas ele tem a condição de querer ou não ser salvo. Ele quer ou não quer? Essa questão ainda ficou mantida, apesar do ser humano estar caído. Conclusão. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento que o ser humano, apesar de cair, mas ele tem a condição de escolher, e ele escolhe aceitar o Evangelho, então aí o Espírito passa a atuar, porque o ser humano sozinho não tem condição disso acontecer. Então o Espírito passa a atuar para regenerá-lo, para trabalhar nele ali, na sua caminhada cristã. E enfrentar a sua velha natureza, porque mesmo com a mente transformada, mesmo com a mente mudada, a visão mudada de vida, mas mesmo assim, ainda estamos no corpo corruptível, onde a natureza pecaminosa do corpo vai ficar combatendo contra o espírito. Então, por isso que é necessário, então, essa manutenção do Espírito Santo nas nossas vidas para poder nos manter firmes e até a vida eterna. Então, esse aqui é o nosso comentário, esse aqui é o nosso comentário da lição de número 2, da revista do segundo trimestre de 2025, O Novo Nascimento, foi o tema dela. Eu agradeço a cada um que até agora, até o final do vídeo, acompanhou. Agradeço muito que vocês tenham visualizado. Continue assim. E isso ajuda muito o canal, dando os likes. E também comprando as nossas obras, adquirindo elas. Tem uns links que eu vou deixar na descrição do vídeo e do canal. Vai ajudar muito. Esta obra aqui, ela é uma enciclopédia de notas, tem vários assuntos, crítica textual, biografia de personagens históricos, é comentário bíblico, comenta vários versículos da Bíblia, é introdução aos livros bíblicos, muitos assuntos aqui diversificados nesse material aqui. E também tem esse aqui, que é os frutos dos falsos profetas, que vai denunciar atitudes erradas, comportamentos inadequados, heresias que têm acontecido nas igrejas autoproclamadas de evangélicos. Então, adquirindo essas obras, você estará ajudando a este canal e nosso conteúdo aqui. Então, que Deus possa abençoar e até o próximo vídeo.